A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estamos aqui nesse período pós-eleição, uns festejando, outros chorando, enfim. É um tempo de colocarmos o coração em ordem, de colocarmos a mente para funcionar. Nós não podemos ficar nos degladiando e brigando por questões políticas. Eu não consigo entender, sinceramente, como cristãos que gostariam e deveriam estar usufruindo dos mesmos princípios e valores e usufruindo do mesmo céu, conseguem se agredir e se degladiar tanto dessa maneira. Eu tenho sofrido afrontas, tenho passado por várias provas de pessoas atacando o meu posicionamento, e eu tenho assumido uma postura de não revidar. Eu não vou revidar, eu vou simplesmente esperar e confiar em Deus, sabendo que Ele tem o melhor para o nosso Brasil. Eu vou continuar orando pela nossa nação, vou continuar orando pelas lideranças que nós temos, enfim, é a nossa função como cristãos, e vamos crer no milagre. Nós cremos que Deus vai manter o seu povo unido em fé, que Deus vai manter a sua casa, a sua família. Eu sei que você deve estar com vários questionamentos em relação a sustento, em relação à provisão, em relação a como vai ficar a nossa nação. Eu só quero dizer para você: aquietar o seu coração, acalmar o seu coração, porque Deus tem todas as coisas sob o seu controle, tá bom? Quero deixar essa palavra inicial para você. Gostaria de basear a nossa meditação nesse instante no primeiro livro de Reis, capítulo 22. Quero ler apenas um versículo que diz assim: Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram. Eu queria que você guardasse essa frase: porque os navios se quebraram. Onde eles se quebraram? Em um lugar chamado Ezion-Geber. O que esse texto nos fala? E é muito pertinente, pós-período de eleições, a gente falar sobre esse assunto. Esse texto nos fala de planos frustrados. Nos fala de um rei chamado Josafá que queria buscar ouro em Ofir. Ofir, no hebraico, justamente significa rico. Era uma região geográfica no nordeste da costa africana até o sudoeste da Arábia. Muitas minas de ouro naquele lugar. Inclusive Salomão, quando construiu o templo, ele buscou ouro, sândalo, que era uma espécie de madeira nobre que se encontrava naquele lugar, prata, pedras preciosas e marfim, tudo para a construção do templo. O texto nos remete ao tempo em que Josafá construiu navios para que fossem buscar ouro em Ofir. O texto nos fala que na trajetória esses navios quebraram e consequentemente afundaram em um lugar chamado Ezion-Geber. Era uma cidade portuária no Mar Vermelho, na extremidade norte do Golfo de Acaba. Israel era uma nação à beira-mar, mas Israel não tinha experiência de navegação. Então provavelmente algum problema deve ter acontecido que levou esses navios a afundarem. Quem dominava na época essa arte da navegação eram os fenícios, não é? E Josafá tentou, vamos dizer assim, imitar e depois tentou imitar Salomão, indo para esse lugar de riquezas a buscar ouro. Então isso redundou num tremendo fracasso. O que eu quero dizer com isso? Fracassos podem acontecer na vida dos eleitos do Senhor. Fracassos podem acontecer na nossa trajetória, na nossa caminhada como cristãos. Nem tudo sai como nós planejamos, nem tudo sai como nós gostaríamos que de fato acontecesse. Não é isso que tem acontecido com você nesse período? Aquilo que você almejou, aquilo que você planejou, aquilo que você sonhou, acabou por não acontecer. Isso redunda naturalmente em muita frustração. Nós lemos no primeiro livro de Reis, aqui no capítulo 22,
no verso 43, que Josafá, que intentou fazer essa viagem, né, ele andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. Então você tem aqui uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que queria fazer a vontade de Deus, que queria andar nos seus caminhos, mas que teve o seu dia de planos frustrados, que teve o dia, talvez, dos seus sonhos serem arrancados. No segundo livro de Crônicas, capítulo 17, do verso 1 ao verso 9, nós lemos algumas coisas um pouco mais profundas sobre Josafá. O texto lá diz que Deus era com ele. Veja bem, Deus era com ele, um homem que andava debaixo da bênção e da proteção do Senhor. Deus era com ele. Diz no verso 4 que ele andou com Deus e foi ousado em seguir os caminhos do Senhor. São características acrescidas a esse homem que andou nos mandamentos de Deus e que produziu talvez um dos maiores avivamentos que já houve dentro da história de Israel. Mesmo assim, escute o que eu estou dizendo, mesmo sendo justo, mesmo sendo reto, mesmo andando com Deus, mesmo produzindo as melhores coisas para o seu país, passou pelo dia de infortúnio. Isso significa, e talvez eu venha a frustrar alguns de vocês, que o infortúnio ele não para diante daquele que é justo. Ele não cessa diante daquele que anda com Deus. Nós estamos sujeitos, enquanto nós andarmos neste mundo, nós estamos sujeitos a passar por coisas que nós não imaginamos, coisas que nós não sonhamos. Josafá teve o seu dia, ou o seu tempo, eu vou dizer assim, de sonhos frustrados. E aí eu quero perguntar para você, o que é que tem falhado na sua vida? O que é que tem dado errado no seu viver? Talvez, entre aspas, aqui usando uma linguagem figurada, alguns barcos da sua vida também tenham afundado. Nós estamos vivendo esse período pós-eleição e eu sei que para muitos tem sido um tempo de muita dor, de muito choro e de muita frustração. O que não tem dado certo para você? Quais são os planos que não estão sendo colocados em práticas? Qual é a sua tristeza? Qual é a sua melancolia? Talvez os seus amigos te deixaram, talvez você, como eu, passei por isso esses dias agora, de pessoas me afrontando pelo meu posicionamento, pelas palavras que eu tenho liberado. Minha preocupação é simplesmente edificar vidas. A minha preocupação é não permitir que as pessoas fiquem sufocadas na sua tristeza e se alimentando da sua melancolia. A minha função como pastor é sempre ser o mais positivo possível e sempre procurar trazer uma palavra de ânimo em meio ao caos. Mas mesmo assim, algumas pessoas não entendem, nos afrontam. E talvez você esteja passando por isso. Perdeu amigos por causa da eleição, perdeu amigos por causa do seu posicionamento, perdeu amigos por causa do seu partido. Talvez seja essa a situação que você esteja enfrentando. Talvez na área da saúde também, algumas coisas não têm dado certo, né? Sua saúde pode estar debilitada. Pessoas que talvez, me ouvindo neste momento, estejam enfrentando algum drama familiar, algum drama com algum filho, algum problema no casamento, não sei. Não sei qual é a sua situação, mas talvez você também tenha os seus dias de queixa, talvez você tenha passado também por dias de navios naufragados, de navios afundados como o rei Josafá passou. E a pergunta, eu não quero ficar falando de problemas aqui, mas eu quero falar de solução. A pergunta é, o que é que nós podemos fazer na hora em que algumas coisas dão erradas? Ou o que é que nós podemos fazer quando algumas coisas não saem conforme nós planejamos? A gente poderia falar aqui de precipitação, a gente poderia falar aqui de ter uma calma, de saber esperar, tantas coisas poderíamos falar aqui, mas eu queria pelo menos 3 coisas, se o tempo me permite, eu gostaria de abordar com você. E a primeira delas nós precisamos aprender a esperar em Deus. Veja bem, eu não estou querendo ser simplório ou simplista aqui, mas para um bom entendedor, meia palavra basta. Eu estou dizendo que você precisa aprender a esperar em Deus. É a minha experiência. É a minha experiência aprender a esperar em Deus. Lá no Salmo
42, no verso 5, o salmista ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que estás abatida? Às vezes nós ficamos tão abatidos com as notícias, com os acontecimentos, o nosso Brasil em caos, o nosso Brasil dividido, o nosso Brasil rachado, as igrejas rachadas. Nunca pensei que nós chegaríamos a um ponto desse, de classificar cristãos de classe A, de classe B, de partido A, de partido B. Nunca pensei que nós fôssemos chegar a um ponto desse, de pastores serem rotulados, de irmãs serem rotuladas, enfim. Nós não pensamos que chegaríamos a um ponto desse, e é o que nós estamos vivendo. O que fazer numa hora dessa? Esse abatimento vem, eu não escondo, eu choro, eu lamento, eu me angustio. O que fazer? Por que ficar abatido? É o que o salmista diz. O Salmo 62, o verso 1 e o verso 2 diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Olha que frase linda. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. É tudo o que eu peço para você nesse instante. Não faça guerra. Não responda ao ignorante. Não bata a boca com um mentecapto. Não faça isso. De jeito nenhum. Espera, descansa. Eu sei que é difícil para uma pessoa como eu, com o tipo de personalidade que eu tenho, o meu temperamento de querer ir para cima e de argumentar. Não é tempo disso, gente. É tempo de você sossegar na presença de Deus. É tempo de você esperar, porque as coisas não acabaram ainda. Deus tem todas as coisas sob o seu controle. Eu quero ser profeta para você nesse instante. Todas as coisas estão sob o controle de Deus e nada foge à sua autoridade. Então o que fazer? É aprender a esperar. Simplesmente espera. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, disse o salmista. A segunda coisa, nós precisamos aprender a transformar a derrota em vitória. Uau! Aprender a transformar a derrota em vitória. Eu sempre ouvi um ditado que diz que quem ri por último ri melhor. Alguns acham que quem ri por último ri atrasado, mas eu quero dizer que quem ri por último ri melhor. Nós temos que aprender a transformar a derrota em vitória. Deus, ele pode transformar um aparente fracasso em vitória. Deus pode usar tudo o que está acontecendo para criar a unidade da sua igreja, a unidade do seu povo, para levantar um povo missionário, para levantar um povo que venha amar um ao outro de fato e de verdade, não somente de boca, de língua, como nós temos muitas vezes feito. O apóstolo Paulo talvez seja um dos maiores exemplos que nós temos nas Escrituras de pessoas que passaram, vamos dizer assim, pelo fracasso e que, vamos dizer assim, transformaram esse fracasso em vitória. Por exemplo, as cartas do apóstolo Paulo, as melhores e mais profundas, são aquelas que foram escritas da prisão. Ele teria a chance de ir para a prisão, ele foi preso por causa do evangelho, e lá ficar reclamando, murmurando, chorando, reivindicando direitos, mas não, ele usou aquele tempo de reclusão para escrever as suas cartas mais profundas da prisão. Ele usou esse tempo para isso. Então Deus, ele pode permitir muitas vezes o caos, ele pode permitir uma aparente derrota para nos fortalecer. Deus pode permitir para cumprir o seu plano, para cumprir o seu propósito. Eu olho para Paulo e vejo isso. Eu olho para Onésimo. Onésimo foi um escravo que foi ganho num dos aprisionamentos de Paulo. A gente vai entender Deus. Deus permitiu que o apóstolo Paulo fosse preso e encontrasse na cadeia Onésimo, falou de Jesus para ele e o tornou um homem livre. Vai entender o plano de Deus. A gente só vai entender o que Deus está fazendo depois que a gente passar por todo o processo. Deus não pula etapas. Guarde essa frase, pelo amor de Deus. Deus não pula etapas. Se o que nós estamos passando no nosso Brasil
é plano de Deus, é propósito de Deus para nos fortalecer, para nos levantar mais fortes do que nós já estamos, que então isso aconteça. É dessa maneira que eu penso, é dessa maneira que eu creio e é dessa maneira que eu ensino. Eu vejo Paulo, vejo Onésimo, eu vejo aquele carcereiro de Atos 16. Quem diria que aquele homem fosse alcançado pelo evangelho do jeito que foi, quando Paulo e Silas, presos, ao tronco, cantavam louvores a Deus e adoravam ao Senhor, e de repente houve um terremoto naquela cadeia, as cadeias se rompem, Paulo e Silas estão soltos, o carcereiro ia se suicidar, Paulo fala, para, não te faça mal que todos nós estamos aqui. E aquele carcereiro, naquela madrugada, ele foi ganho para Jesus, levou Paulo e Silas para sua casa, porque era a sua responsabilidade, cuidou dos vergões, dos açoites, deu comida para eles, e ele e toda a sua casa foram batizados. Olha só que coisa tremenda. Poderia ser o caos, mas não foi. Poderia ser o fim, mas não foi. Foi o começo de uma grande história, de um novo tempo na vida daquele homem. Então eu quero dizer para você, não é o fim. Escute o que eu estou falando. Não é o fim, mas é o começo. Não é o fim, mas é o começo de uma grande história que Deus tem para nós como povo do Senhor. É um novo começo para você como filho, como filha do Pai amado. Creia nisso, em nome de Jesus. Paulo passou por um naufrágio, Atos capítulo 27. E lá, a gente poderia ter pensado, bom, naufragou, 200 e poucos presos naquele navio, acabou. Não, eles vão parar numa ilha, na ilha de Malta. Lá naquela ilha de Malta havia um homem, o maioral daquela ilha, chamado Públio. Ele estava doente, enfermo, e Paulo foi chamado até a casa dele. E lá ele orou com aquele homem foi curado, e aquele homem foi salvo, e toda a sua casa passou a servir Jesus. Meu Deus, mas que Deus é esse que permite que um navio quase afunde, que quase que 287 pessoas vão a pique e morram por causa de uma família? Sim, Deus tem planos que nós não entendemos. Deus tem atitudes que nós não compreendemos. Deus tem ações que nós levamos tempo para entender. E talvez tudo que esteja acontecendo na nossa nação brasileira seja necessário para levantar um povo forte, uma igreja que ora, sem divisões entre A, entre B, para que possamos, em nome de Jesus, conquistar essa terra e ser a nação que vai evangelizar o mundo. Talvez precise passar por isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Estou usando um texto do Antigo Testamento para trazer boas novas para você. Primeira coisa, talvez tenhamos que aprender a esperar em Deus. Segunda coisa, nós precisamos aprender a transformar a derrota em vitória. E a terceira e última coisa, talvez nós precisamos lembrar, talvez não, tenho certeza que sim, lembrar que Deus sempre está conosco. Deus sempre está conosco. Deus nunca nos desampara. Escute aqui, coloque essa palavra dentro do seu coração. Eu sei que você tem chorado nesses dias. Eu sei que você tem passado por momentos de insegurança. Será que vai voltar todo aquele caos? Será que vamos passar por um período de desabastecimento no nosso Brasil? O que vai acontecer com a nossa nação? Talvez você esteja angustiado pensando, e eu quero dizer para você, eu quero ser profeta do Senhor para você, Deus está com você. Deus está com a sua casa, Deus está com a sua família, Deus jamais desampara os seus. A Bíblia, diz que Deus ele se fez carne na pessoa de Jesus. Deus se tornou o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que vem e fica, o Deus que vem e permanece. Mesmo o Senhor Jesus tendo sido assunto ao céu, ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar para vocês a promessa de meu Pai e o Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos essa gloriosa promessa de que nós vamos estar com o Senhor e o Senhor vai estar conosco. Sempre vamos ter este amparo, esta proteção. Você nunca vai ficar sozinho qualquer um dos seus dias. Há um texto que há muito tempo atrás eu tenho usado, Isaías capítulo 41, é um texto muito lindo, talvez num dos períodos mais conturbados da minha vida e de maiores incertezas, aonde eu não sabia para onde, não estava sabendo para onde eu iria, o que eu iria fazer da minha vida ministerial, da minha vida profissional,
não sabia, não tinha ideia do que Deus tinha para mim. Um dos períodos mais complicados, veio a palavra do livro de Isaías, capítulo 41, que diz: não temas. 366 vezes está escrito isso na Bíblia: não temas. Uma para cada dia do ano, e se o ano for bissexto, tem uma de lambuja. 366 vezes. Não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que palavra profunda, que palavra tremenda. Não é tempo de medo, gente. Não é tempo de medo. É tempo de coragem, é tempo de ousadia, é tempo de nós confiarmos em Deus, de saber que Ele tem o melhor preparado para nós. É a minha confiança, é a minha esperança. São essas palavras que vêm ao meu coração e são essas palavras que eu quero deixar para você nesse instante. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela oportunidade de mais uma vez poder compartilhar a tua palavra, de poder entregar esta palavra inteira a essa gente sofrida, a essa gente preocupada, a esses que têm chorado nesses últimos dias, cujos corações têm sido invadidos pelas incertezas. Nós cremos que o Senhor tem todas as coisas sob o seu domínio. Nós cremos que o Senhor tem todas as coisas sob os teus cuidados. Tem misericórdia do nosso Brasil. Tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia desta família. Acampa os teus anjos, teus valentes, junto a esses que nesses últimos dias têm andado preocupados, ansiosos. Que a presença do Senhor, o grande Emanuel, esteja dentro dessa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Valeu, gente amada, gente querida. Deus abençoe a todos e Deus abençoe a nossa nação brasileira. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava,
preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Lá vai a chalana, bem longe se vai, cortando o remanso do rio Paraguai. Ó chalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nestas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A chalana vai sumindo lá na curva do rio. Diz que ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Chalana!